Olá, amigos do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. A liturgia de hoje nos oferece, na primeira leitura, um trecho da profecia de Isaías, do capítulo 61. Antes de ler esse texto, é preciso situar esse capítulo. Afinal, nós temos o livro do profeta Isaías, que é um livro longo, que é dividido em 3 partes. O primeiro profeta, que dos primeiros capítulos até o 39, fala ali no século VIII. Mas depois temos a segunda parte desse livro, que é chamada também o Novo Êxodo, que é quando o profeta inicia o seu texto falando consolai o meu povo, e recorda, portanto, aqueles momentos do exílio em que o profeta anima a esperança de um retorno para a terra prometida. Mas ali já estamos em uma outra época, é um novo profeta, um profeta anônimo, não sabemos quem. Porém, no finalzinho do livro, parece ter continuidade aquela profecia, mas deixa a ideia que talvez um novo profeta tenha, digamos, dado continuidade aos seus escritos, porque ali encontramos um trecho do livro de Isaías que já se refere ao momento do retorno do exílio. Já não é mais o exílio, mas é o retorno do exílio. Portanto, é a experiência de retornar à sua terra e reencontrar ali, de certa forma, as suas raízes, reconstituir os laços de amizade com Deus, porque afinal o exílio representou uma ruptura que foi, digamos, alimentada a sua reconstituição, a sua renovação, justamente pelo profeta Isaías e outros profetas que anunciavam que Deus não haveria de abandonar o seu povo, porque a sua aliança é irrevogável. Então vivemos um momento de euforia, de retorno para a terra prometida. É uma euforia, mas que também é marcada por momentos de grande tensão, porque afinal o retorno à terra não foi um retorno pacífico, no sentido de que a terra não estava lá disponível, esperando que voltassem aqueles exilados, mas encontraram também aqueles que permaneceram, e uma certa disputa de compreensão de quem é realmente o direito à terra, por exemplo, ou a resposta ao exílio, como explicar teologicamente que alguns tenham ficado e outros tenham partido, quem são os verdadeiros herdeiros da promessa do retorno, e tudo aquilo que pode, digamos, gerar tensões, conflitos no seio da comunidade que volta a viver, digamos, em Israel. Esse é mais ou menos o contexto dessa carta, que não deixa de ter tons apocalípticos, isto é, tons que remetem a um final da história, resolver esse conflito, mas um conflito que ele ultrapassa esse limite terreno, mas que é um conflito também que tem a ver com a própria realização definitiva das promessas que Deus havia feito ao seu povo. E aqui temos esse trecho do finalzinho do capítulo 61, que é também um capítulo importante, é o miolo, como eu dizia, desse conjunto de capítulos do 56 ao 66, e é também um capítulo que, no seu início, nós já encontramos esse trecho, né, nos evangelhos, quando Jesus, em Lucas, diz, né, hoje se cumpriu essa palavra da Escritura, o Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar a boa nova aos pobres, e assim continua o texto. Essa parte do evangelho da liturgia de hoje é o finalzinho dele, que é uma espécie de Magnífica invertido. E aí por que nesse Magnífica invertido? Porque quando a gente lê no Evangelho, Maria primeiro inicia dizendo: minha alma engrandece o Senhor, e só depois ela vai enumerando as razões dessa sua alegria. Aqui o texto, né, passa retoma os motivos de alegria, isto é, a razão para o louvor, e somente no final é que de fato esse grito, minha alma engrandece o Senhor, aparece no texto. É assim então que a gente encontra lá no capítulo 10 o texto: exulto de alegria no Senhor e minha alma regozija-se em meu Deus. Exatamente as palavras de Maria. Mas aqui é o final do capítulo 61. Mas o texto que vem antes, no versículo anterior, nos dá o contexto do capítulo inteiro. Porque o texto diz assim no versículo 9: a descendência do meu povo será conhecida entre as nações, e seus filhos se fixarão no meio dos meios dos povos. Quem os vir há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus. Essa é uma frase que é chave, porque o povo de Israel se considerava, portanto, amaldiçoado pelo seu Deus quando saiu, foi exilado, foi expulso da sua terra. Deus nos abandonou. E agora, eles, ao retornarem, desejam, né, que esse retorno represente, portanto, um reconhecimento por parte das nações de que Deus os abençoou com um retorno. Então existe, sim, motivo de alegria, porque esse povo se sente abençoado ao retornar. E é justamente esse sentimento de ser abençoado de volta que se espelha nos 2 últimos versículos desse texto, que é um hino de alegria, que começou assim, exulto de alegria do Senhor, mas depois se desdobra, nos mostrando como é que essa alegria de fato se manifesta concretamente, em que consiste essa alegria. E ele diz: o Senhor
me envolveu com o manto de justiça e adornou-me como um noivo com sua coroa. O manto da justiça, a gente pode falar também da libertação. A justiça aqui pode ser um equivalente para a recordação dessa libertação que este povo experimenta. E aí a comparação do noivo com a noiva, que recorda as profecias que já haviam também comparado Israel com uma noiva e Deus o seu noivo. E aqui recorda-se, portanto, o eco daquele tempo do deserto, do enamoramento, em que Deus conquista o seu povo com gestos de carinho. Então essa frase quer retomar, digamos, essa tradição profética desta significação da aliança. A aliança significa um laço de amor entre Deus e o seu povo. Como Deus é fiel, ele não abandona a sua promessa, e aqui esse povo se recorda que essa aliança tem esta força. Só que depois continua trazendo isso para traços bem concretos, porque diz, assim como ele comparou o noivo com a noiva, agora ele vai comparar a justiça com uma terra que faz brotar a planta. Assim como então o jardim faz germinar a semente, a justiça há de brotar. Isto é, Deus fará germinar a justiça. A justiça será, digamos, uma planta no seio de Israel, não se afastará jamais. E por fim, aquilo que é o louvor, e a sua glória, o seu louvor diante de todas as nações. É Israel que exulta de alegria não apenas pelo retorno, mas, digamos assim, pela esperança de que agora a justiça prevaleça. Aprendemos a lição. Essa seria, digamos, a razão para o seu louvor. Será que aprendemos a lição? Será que realmente a gente consegue aprender essa lição definitivamente? O que a gente sabe é que a cada geração, cada nova forma de organização social que surge no seio das sociedades, é preciso aprender de novo a justiça. A justiça é um dom, mas é também um aprendizado constante. Para que a libertação seja verdadeira, perene, para que esse laço de amor possa frutificar em vida e mais vida no seio do povo, é preciso que a justiça brote da terra, isto é, seja natural, seja espontâneo. É por isso que esse texto de hoje é um texto que evoca dentro da gente a esperança de uma renovação da nossa aliança com Deus, mas ancora esta esperança em uma razão bem concreta. É a justiça, aquilo que deve prevalecer para que a palavra do Senhor frutifique. Queiramos, portanto, ser colaboradores, contribuidores de uma sociedade mais justa, mais fraterna, para que essa relação de amor, de aliança com Deus, nos dê cada vez mais a alegria, esta alegria que o texto de hoje nos oferece. Exulto de alegria no Senhor e minha alma regozija-se em meu Deus. Deus os abençoe.